Muitos trabalhadores recebem um valor a mais pelos serviços prestados em estabelecimentos comerciais. A chamada gorjeta ou taxa de serviço é uma espécie de gratificação não obrigatória dada pelos clientes. Mas será que esse valor integra o salário do empregado? Como ele deve ser rateado entre os colegas de profissão? Na reportagem especial de hoje, vamos saber o que diz a lei brasileira com relação à gorjeta e como os estabelecimentos comerciais devem atuar na hora da distribuição dessa taxa entre os colaboradores. 7 horas e 20 minutos diários, 6 dias por semana. A rotina de trabalho de Isael é assim. Anota pedido aqui, entrega pratos ali. Atenção e agilidade são fundamentais. Um movimento muito grande mesmo, a gente atende de 8 a 10 mesas. Tem que estar toda hora atendendo elas, passando, recolhendo. Tipo, bebida toda hora oferecendo, tem que estar agilidade toda hora. Mas toda essa correria tem um lado bom. Quanto mais e melhor ele atende, mais dinheiro recebe no fim do mês. O salário é bom, mas com a gorjeta faz um complemento muito bom e a gente consegue fazer mais coisas, né? Um dinheiro a mais pra gente, então é muito bom. A gorjeta já tem destinação certa. A gente procura se organizar para contar com ele, né? Fazer alguma coisa, pagar algumas dívidas e a gente vai administrando no decorrer do mês aí. Neste restaurante em Brasília é cobrado um percentual de 13% sobre os gastos de cada mesa. E toda a gorjeta vai para os empregados do estabelecimento. O pagamento é feito 2 vezes por mês. É arrecadado todo o valor de 1 a 15, é pago no dia 20 de cada mês. De 16 a 30 ou 31 é pago junto com o salário, no 5º dia útil de cada mês. Como a empresa não faz adiantamento, é uma forma do funcionário receber 2 vezes no mês e sempre ter dinheiro com ele. A previsão da gorjeta como parte dos valores a serem recebidos pelo empregado é antiga na legislação brasileira. Em 1953, o artigo 457 da CLT estabeleceu que a remuneração era formada pelo salário referente à contraprestação do serviço, mais as gorjetas pagas ao profissional pelo cliente. Em 1967, houve uma reforma, acresceu-se o parágrafo 3º, artigo 457, para dizer que a gorjeta era não só a importância espontaneamente paga pelo cliente, mas também aquela taxa de serviço que vem na nota. Tanto uma quanto outra integravam a remuneração dos trabalhadores de acordo com o entendimento do TST na súmula 290 ou 354. Não importa a origem do recebimento, seja espontânea, que é a chamada gorjeta própria, ou na taxa de serviço, que é a chamada gorjeta imprópria, ela integra a remuneração do trabalhador. A súmula 354 do TST diz ainda que as gorjetas integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo apenas para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Sancionada em 13 de março de 2017, a nova lei da gorjeta modificou alguns pontos do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho e definiu como deveria ser o rateio da cobrança em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. Entre as mudanças, estava de que parte da gorjeta poderia ser retida pelo patrão para pagar encargos que até então eram exclusivamente dele, como explica a juíza da Vara do Trabalho de Dianópolis, no Tocantins. Ela trouxe grande novidade, essa lei da gorjeta. Primeiro, que a gorjeta não constituiria mais uma receita própria dos trabalhadores. A gorjeta não mais era exclusivamente dos trabalhadores. A gorjeta passou a ser também para custeio de pagamento de encargos sociais, encargos trabalhistas e encargos previdenciários. A promulgação da Lei das Gorjetas ocorreu durante a tramitação do projeto de lei da reforma trabalhista, que também entrou em vigor em 2017. Consequentemente, algumas regras da lei deixaram de vigorar. A partir de agora, o patrão não pode mais obter parte da gorjeta para pagamento dos encargos. O que temos hoje é a CLT definindo o que é a gorjeta como o valor pago pelo cliente ao empregado e que não pode haver retenção para pagamento de encargo, como previa
a lei da gorjeta, ou seja, que a gorjeta é exclusivamente do trabalhador. A juíza explica ainda que, com a reforma trabalhista, as convenções e acordos coletivos agora têm autonomia para regulamentar diversas questões sobre a relação entre empregado e empregador, como, por exemplo, a forma de distribuição da gorjeta. A legislação não define a forma de distribuição da gorjeta. Não define. As convenções coletivas ou os acordos coletivos que, com a Assembleia dos Trabalhadores, que fazem esses critérios de divisão. Esse critério pode ser diferenciado por empresa. O critério de divisão entre todos os trabalhadores envolvidos com servir o cliente é feito pelos próprios trabalhadores. Não existe regra definida para estabelecimento ou para empresa. Isso vai depender do acordo coletivo. O que não pode mais, é isso que tem que ficar bem claro, é que o empregador não pode reter nenhum valor da gorjeta para pagamento de encargo, seja trabalhista, seja previdenciário, fiscal. O presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal esclarece que, ao contrário do que muita gente pensa, a gorjeta não é repassada apenas para os garçons, mas também para toda a equipe envolvida no atendimento. Historicamente, há muito tempo, principalmente aqui em Brasília, os 10% não é mais especificamente apenas para o garçom. Os garçons, ao longo do tempo, e os empresários também ajudaram nesse processo, porque todos trabalham para que o cliente seja muito bem atendido. Então, nesse sentido, era mais do que justo que houvesse uma distribuição para todos os que fazem parte da equipe. E por isso, hoje, a grande maioria absoluta do estabelecimento utiliza esse critério. Uma parte maior, é claro, para garçons e comins, e o restante, uma certa quantidade, para o restante da casa. O garçom Isael vê com bons olhos a forma que recebe a gorjeta dividida em 2 parcelas durante o mês. Fica bom pra gente porque a gente basicamente nunca fica sem dinheiro, né? Quando tá acabando uma, a outra entra e sempre a gente tá recebendo dinheiro, então a gente sempre tá girando dinheiro, não fica sem dinheiro basicamente nunca. E mesmo sendo opcional, quando bem atendidos, os clientes pagam a gorjeta com prazer. O atendimento é muito perfeito e eu acho que vale super a pena. Nós temos que pagar mesmo, eu pago feliz, satisfeita.